Olá, você aí de casa. Estamos começando mais um School On, edição especial Dia dos Pais ou Paternidade, né? Olha nós aqui. Estamos aqui com duas referências minhas de pais incríveis. Oh, que beleza. Eu que fui responsável por montar esse casting aqui. E eu também que sou papai, né? Sou Sim. o papai mais recente aqui. Então nós vamos ter um bate-papo legal aqui. Espero que vocês, filhos, todo mundo aqui é filho, né? Todo mundo que está assistindo. Vocês pais também, vocês mães, todo mundo aí, aprenda um pouco mais e se inspire, né? Porque nossa ideia aqui com esse podcast é realmente fazer aquilo que a gente fazia na antiga escola de pais, né? Que o CDC fazia, a gente resolveu trazer para esse formato digital. Bom, vamos começar, né? Nós estamos aqui com o Júlio, professor, coordenador. Tem um currículo tão extenso, Júlio, que eu não consigo nem falar. Nem precisa disso. Né? Marido da Inara, pai da Ana Clara, do Pedro e do João Vitor. Então, também... E filho do Olavo. Aí, da Tereza. Sobre paternidade, estamos aqui também com o Jabes, né, Jabes? Grande homem. Obrigado, Rafael, Júlio, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E o meu currículo também, como o Júlio, é pai do José, da Sara e da Débora, esposo da Rose, filho do Zé Campos e da Ruth. De Governador Valadares para João Pinheiro. Isso aí. E de Canabrava para João Pinheiro. Eu sou pai da Aurora, por enquanto, só da Aurora. Marido da Bruna, filho do Moacir. E um papai aí recente, né? Minha filha só tem 3 anos. Eu tô aqui para aprender muito com vocês. E eu queria saber de vocês, já que vocês citaram, né? A ascendência de vocês. O que é que vocês carregam hoje que vocês veem claramente que vem do pai de vocês? Olha lá, Júlio. Olha. Você é mais antigo. Nós dois estamos mais ou menos pareados, né? Estamos, mesmo nível. O que eu carrego muito do meu pai é a seriedade dele, a retidão, a temência a Deus. Sempre foi uma marca muito, muito forte lá dentro de casa, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E desde pequeno, né, meu pai, ele não tem formação a nível superior, ele tem formação técnica, né, torneiro mecânico, mas um homem de uma inteligência e uma coisa impressionante. E desde pequeno, desde que eu me lembre, né, a gente mudava muito, porque eu nasci em Itabira. Conheci Itabira depois de 18 anos, que eu fui passear lá para ver onde é que eu tinha nascido. Meu pai trabalhava na Vale. E depois siderúrgicas, fazendas, aí foi Sete Lagoas, Corinto, Janaúba, onde falo que eu, essa cidade de coração. De onde você é? Sou de Janaúba. E todo esse tempo eu vejo o pai muito presente, assim, comigo mesmo trabalhando muito, mas comigo, com as minhas irmãs, né? Lá em casa nós somos 6 filhos, são 4 moças, eu e meu irmão. Eu sou o terceiro depois de 3 moças, né? Aquela assim, agora vai sair o homem. Aí veio o Júlio César e minha irmã mais nova já faleceu, a Ana Flávia. Ela faleceu com 33 anos, muito jovem ainda, mas ela já tinha um problema cardíaco desde pequena. Mas é uma fortaleza, um cuidado, né, uma atenção. O pai sempre foi um homem muito firme, muito rígido, mas não de bater nem nada, mas uma palavra basta. E isso me trouxe, né, uma palavra basta. E uma coisa que meu pai sempre me falava, e o que eu falo para meus filhos sempre, que o Pedro mesmo, quando na faculdade, ele levou isso numa experiência da faculdade, é que, certo ou errado, seus pais estão sempre certos. Porque não existe um amor maior, um amor incondicional do que dos pais em relação aos filhos. Então, mesmo errado, mesmo que eu acho meu pai tá errado, que eu acho que ele é retrógrado, que ele não entende o mundo de hoje e tudo, ele vai estar certo. Porque mesmo errando, ele faz para acertar, para proteger, para cuidar.
Então, e uma coisa que eu trago é essa do meu pai. Certo ou errado, meu filho, seu pai vai estar sempre certo. E eu levo isso no meu coração e passo para os meus filhos sempre. Muito bom. Bem, tenho uma história semelhante à do Júlio. Primeiro, nós somos quase da mesma região, que eu sou de Governador Valadares, que é Vale do Rio Doce. As Vale do Rio Doce, a empresa, ela tem a linha férrea que faz Vitória Minas, então muitas famílias elas foram se desenvolvendo no eixo dessa linha férrea, porque naquela época de 1900 o que tinha de transporte era o trem. Então a minha família, na verdade, é de Resplendor, que é divisa com o Espírito Santo, e depois os meus tios e meu pai, minha mãe, todos foram migrando para cidades maiores, e Governador Valadares é uma delas, né? Então nós temos essa característica aí de nossas famílias terem essa origem, né? Mas sou de uma família tradicional na essência. Pai provedor, homem presente, personalidade marcante, aquele que era autoridade em casa, a palavra dele era a última palavra. Mãe zelosa, aquela mulher que estava ali sempre cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então eu vivi nesse ambiente, com pai e mãe muito presentes, sabe? E o meu pai muito amoroso, em que pese ser um homem de muita personalidade, de muita firmeza, ele era muito afável, aquele homem de abraçar, de beijar. E eu tenho isso marcado comigo, sabe? Meu pai é policial militar, então entrou na polícia em 1952. Naquela época não tinha concurso, não. Era aquela época que o camarada chegava no quartel, ficava lá uns 2 meses para formar um pelotão, para depois ele ser formado. Então, antigamente eu chamava isso de inhapa. É um termo próprio da polícia que o cara não era recruta, não era soldado, mas estava ali esperando para virar um soldado. Então ele entrou em 1952 na polícia. Então ele tem essa formação de retidão, do que é certo, do que é errado, palavra é palavra, responsabilidade. Então eu fui criado nesse contexto, sabe? E isso marcou muito a minha vida, porque eu segui essa carreira policial militar, consegui vencer todo o percurso da carreira. O meu irmão é policial militar, mais velho do que eu sou caçula de 3 irmãos, semelhante ao Júlio. Tem uma irmã falecida também, que é a do meio, foi por um acidente, mas Deus está com ela, está guardando. E cresci tendo esse contexto familiar de caráter, de moral e de princípios cristãos. Toda a minha família é cristã, então eu guardei muito isso, e isso é o que eu vivo em casa. E aí quando eu falo da essência que a gente tem dos nossos pais, então eu carreguei comigo esse lado do amor, do afeto. Então eu sou do toque. As linguagens do amor, a minha linguagem do amor é do toque. Então eu converso pegando. E o José é assim, incrível, que a Rose fala que o José é o meu retrato. Todas as minhas tias falam que o José é o meu retrato. O José, ele chega aqui, a primeira coisa que ele faz é abraçar o tio, que é o meu caçula, né? Sara e Débora também, da mesma forma. Então, quando a gente vive isso, tanto no sentido de receber como de transmitir, a gente vai vendo aquela geração sucedendo nos valores. Quando a gente transmite bons valores, os bons valores eles vão ser cultivados e depois os frutos virão, né? Então, eu sou dessa família também bem mineira, lá do interior de Minas, com o pai em casa, a mãe em casa, e vivo isso, graças a Deus. Bom demais. No meu caso, nossa família se desenvolveu na região mesmo da Canabrava, né? A família da minha mãe da Mata da Cama, a família do meu pai veio da região de Felizlândia, mas se instaurou mesmo ali na região do Veredão, entre João Pinheiro e Canabrava. Então, uma família bem rural, as duas famílias, e se uniram em Canabrava. E tiveram os 3 filhos. E uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, muito, que eu fui refletir sobre isso da vida adulta só, porque de adolescente a jovem a gente fica meio cego para essas coisas. É que meu pai, eu já até falei isso para ele, né? Eu falei, pai, eu te admiro muito. Eu falei isso para ele 2 semanas atrás. Porque toda a minha vida, o senhor trabalhando na roça, dando duro para colocar comida dentro de casa, eu já vi o senhor as pessoas passando a perna no senhor várias vezes, contratando e não pagando, falando, né, prometendo e não cumprindo, mas o senhor nunca fez isso. Nunca. E eu vi pelo exemplo. Meu pai é um homem muito rústico, muito bruto, da roça mesmo, não estudou também, não tem formação, mas os valores não dependem disso, né? Não dependem de classe social, não dependem de formação acadêmica, não dependem de muita coisa, depende de caráter mesmo, caráter, e ele passou isso para nós
E como é uma coisa que eu já refleti, essa resposta está sempre na ponta da minha língua, né? Aquela questão bíblica também, de honrar pai e mãe. Eu percebi que só não honra pai e mãe quem não quer. Porque mesmo que os pais errem, e eles erram, nós erramos. Nós erramos. Eles erram tentando acertar. Eles erram para proteger, às vezes por excesso de proteção, Excesso de zelo. excesso de correção, mas os pais sempre erram tentando acertar. Quem é pai que assiste a gente também vai se identificar, né? E quando, meus pais falavam sempre isso comigo, quando vocês tiverem filhos, vocês que não são pais ainda, vocês são crianças aqui, vocês vão entender a gente. Exatamente. Vocês vão entender a gente, né? Uma coisa que marca demais, assim, eu tento deixar essa marca, como o Jabo citou, a gente vê pelo exemplo. O que trouxe de bom, o que melhor que eu tirei da criação dos meus pais, né, que eu estou passando. Né? Muito da minha criação, ou seja, do que eu passo, foi o que eu vi e percebi, né, da criação, da relação do meu pai com a minha mãe, né? Minha mãe que é uma fortaleza dentro de casa, ela que é o ponto sereno, ela que é o esteio, o cerne, o firme, né? Meu pai é aquele jeitão, mas no final das contas, quem conduz tudo é Dona Tereza, que é aquela pessoa lá que cuida demais. Mas pai, mesmo com o jeito dele assim, de fazenda e tudo, você tem que aprender isso. Não, Júlio, estou precisando de uma ajuda para fazer isso, estou precisando de uma ajuda. E na ajuda, quem fazia era eu. Igualzinho lá em casa. E aí você vai aprendendo. Então, com meus meninos, eu tentei, ao longo da infância e juventude deles, estar muito presente nas coisas para eles aprenderem e vivenciarem as coisas. Desde aprender a andar de bicicleta e cair também, né? Vamos lá, já aprendeu, solta. Caiu, vão levantar e vão de novo, soltar pipa, carrinho de rolimã. Uma experiência que foi muito interessante com os meninos. E eles, pai, vamos andar de carrinho de rolimã? Vamos. Já tinha carrinho de rolimã para comprar, você achava bem formadinho, vamos fazer o carrinho de rolimã. Aí nós fomos numa marcenaria que tinha feito os móveis lá de casa, mas o moço falou, não, Júlio, você pode trazer seus meninos para cá, eu te vendo as tábuas, mas nós usamos os equipamentos dele. Ensinei para eles com toda a proteção, tudo, mas saímos para comprar, não compramos, mas ganhamos, né, como era antigamente, ganhamos os rolimãs antigos nessas lojas, arrumamos elas, montamos 3 carrinhos de rolimã, descendo aquela avenida lá do Kika ali, aquela outra, a do Marte Minas, que inclusive eu caí, quem nada, você não é menino mais. Mas é bom, porque eu falo isso porque o Pedro lá na faculdade, perguntando sobre experiências, o Pedro sempre lembra, passa, e os meninos com os colegas sempre pensam e passam. Então, assim, a presença dos pais no desenvolvimento, na criação e tudo, isso traz memória positiva demais na conta. Isso é tão importante para a vida, porque isso marca positivamente, vai marcar no caráter, no desenvolvimento, porque ele vai estar vendo o que nós somos, o que nós fazemos, como nós tratamos, né? Para poder levar isso e formar uma família da mesma forma. Acho legal isso que você está falando, casa muito com o que a Malu falou essa semana na abertura do semestre aqui com os pais. A presença de memória, seja ela positiva ou negativa, ela faz parte da construção do caráter. Todos nós viveremos situações de dor, como viveremos situações de alegria. Mas a ausência de memória, ela é mais prejudicial do que com a memória negativa. E aí ela vem citando justamente essa ausência, seja de referência paterna ou materna. E aí ela focou nessa questão hoje dos meninos muito em celular, videogame, televisão. Eles começam a substituir essa referência por
vídeos, Sim. coisas, isso aqui gera um vazio muito grande, sabe? Porque isso aqui não preenche a essência deles. Então, o quanto que é importante a gente construir essa relação de afeto, de carinho, de corresponsabilidade, porque hoje nós somos responsáveis por eles, mas daqui a uns dias eles serão responsáveis por nós. Hoje eu me sinto responsável pela minha mãe de 82 anos, assim como o Júlio falou, né? Preciso da ajuda. Eu passei uma semana de férias em Governador Valadares, lá foi uma semana de jardinagem. Porque minha mãe, com 82 anos, já não consegue mais levantar peso. Eu e a Rose com a mão na massa lá, replantando, mexendo nos vasos dela. Então, assim, foi uma semana de trabalho que descansei a mente, descansei o corpo, mas a gente tem que construir essa relação para que a gente possa ser referência para eles e lá na frente eles serão os nossos cuidadores, eles serão os nossos condutores, né? Isso é tão importante que, na minha experiência como filho, faltou isso. Eu consigo perceber os espaços, os vácuos de presença paterna. E isso me feriu muito. Até a minha adolescência e vida de jovem adulto me feriu demais. E graças a Deus, né? Quando eu descobri que eu tinha um pai lá em cima que se importava comigo, que me amava, que sempre me carregou no colo, eu consegui perdoar o meu pai. Né? Quando eu entendi o que era perdão de fato, eu consegui perdoar o meu pai. Mas é muito importante porque é a essência dos eventos que nós fazemos aqui no CDC, né, Júlio? Isso. Essa essência é para trazer os pais para perto dos filhos, para eles tirarem as escamas dos olhos, abrirem os olhos. Meu Deus, meu filho daqui uns dias vai criar asas e voar. E ele vai criar uma família. Eu preciso trazer meu filho para perto o quanto antes. A responsabilidade é dos filhos também, mas é dos pais. De entenderem que, peraí, você acabou de passar por, né? Você tinha passado, a sua filha mais velha já tinha saído, né? O Pedrão agora foi. Foi e tem um terceiro ano. O coração já está apertando. Exato. Eu conversei com eles hoje em sala de aula sobre isso, né? Vocês precisam se aproximar dos pais de vocês antes que vocês vão embora. É muito importante e o CDC estimula que isso seja feito. Com tantos eventos, vai acontecer agora o CDC Games, né? Quão importante é para os pais estarem ali, torcendo, motivando, acolhendo na derrota, né? O tanto que a Bárbara fala que é importante isso. E é muito, muito, muito importante, gente. A vida escolar passa assim. Exato. A minha filha ainda não começou a estudar, o ano que vem ela começa. Aí depois eu quero pegar dicas com vocês do que eu posso fazer, já me preparando, entendeu? Vocês... Não tem forma. Viva cada momento. Eu assisti todos os filmes da Barbie. Nossa, tinha tanto fita cassete em casa. Nossa, Dona Clara, para passar as coisas para ela. E eu tive duas, uma na sequência da outra, né? Então foi aquela onda rosa em casa. Né? O dia que veio o José, nós tivemos que nos readaptar. Deixa eu perguntar para vocês, como é que fica essa relação entre vida escolar e paternidade? Porque eu sei que, geralmente, na minha época, era só as mães que participavam, né? Mas eu vejo que você está aqui na escola, né? Mas como é que foi? Quais as descobertas que vocês tiveram no meio do caminho para entender que não, vocês como pais também podem e devem participar da vida escolar, estarem presentes nos eventos da escola, em olhar, analisar, ajudar nas tarefas de casa, analisar as notas, cobrar, não deixar só para as mães como era feito antigamente? Eu acho que a gente participa de forma conjunta, né? E cada família tem uma característica. Tem aquele que é o mais cobrador e o que é mais tranquilo. Em casa, quem é mais ali de bater no martelo mesmo é a Rose. Ela tá ali sempre batendo... Bola em casa. Tá ali. Cadê o dever? Olha lá, ela tá sempre nesse sentido. Eu fico meio como com grau de recurso, né? A hora que ela percebe assim, ó, o José tá muito relaxado. Vai lá e dá uma prensa nele. Aí eu já chego com a voz mais forte, né? Então a gente vai fazendo esse papel assim de cada um na sua intensidade, né? Família que é o pai que é mais forte e a mãe é mais serena. Então acho que cada família ela tem que se adaptar à sua realidade. Mas é isso que você falou, saber que o filho ele está estudando, mas da mesma forma que a gente tem que educá-lo em casa com os princípios, com os valores morais, ele também precisa ter a referência de que os pais são supervisores, são aquela autoridade sobre a vida deles e que eles têm que prestar conta.
Eu, graças a Deus, eu tenho filhos que têm bons resultados escolares. Então a gente fica assim, em tese, ao mesmo tempo, naquela sensação de tranquilidade, mas a gente não relaxa, não. A gente não relaxa porque se a gente acomoda também e deixa a corda solta, a gente também tende a transmitir isso para os filhos, para que eles também fiquem muito à vontade. Então tem que ter um equilíbrio. Não pode ser a cobrança excessiva no sentido de que é só aquilo, porque eles não são uma máquina, mas ao mesmo tempo a gente tem que transmitir para eles que há responsabilidades e tarefas e coisas a cumprir. E aí isso é algo que vai ser para a vida deles no futuro. Respeito à autoridade, respeito ao professor, respeito ao diretor. Eu sou daquele que chama todo mundo de senhor. E a minha carreira me trouxe a ser tido como senhor muito novo, porque entrei na carreira de oficialato da polícia, então um senhor de 50 anos estava me chamando de senhor e eu com 20. Era um sargento, um cabo, porque dentro da hierarquia militar existe isso. Mas eu nunca perdi essa essência de chegar numa pessoa, chamar de senhor, de senhora, qualquer um eu tenho essa mania, essa característica. Então os filhos têm que ter essa referência de que a autoridade tem que ser respeitada. Se ela errou ou não nos permite desrespeitá-la. Ela vai ser responsabilizada pelo canal competente. Mas seja professor, diretor, pastor, padre, aonde for, eles têm que ter essa noção de autoridade. Autoridade, respeito. Respeito. É um negócio que a gente tem que passar muito para os nossos filhos, né? Uma coisa que, já pegando esse gancho, depois eu vou falar da questão nossa de crescimento na escola, sempre meus meninos, gente, qualquer lugar que eu chegar, se eu cumprimentar, vocês cumprimentam. E eu não quero saber. Não. Oi, como vai? Tudo bom? Isso se tornou marcante. Inclusive o Pedro que pegou muito isso, o Pedro tem uma minha voz assim, até mais grave. Opa, como vai? Tudo bem? Vai, tudo bem? Cumprimenta cada um. Não deixa de pedir a bênção a cada um dos filhos, mais velho, mais novo. A bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção. Sai de casa, pede a bênção. Volta em casa, pede a bênção. Não tem problema nenhum. Quanto mais abençoado você tiver, melhor você cresce. Então, essa questão dos meninos terem esse cuidado, né? E muitas vezes os pais, a gente também quer prover para os filhos o que a gente puder ter de melhor coisa que nós não tivemos, não, eu tive essa oportunidade, mas muito mais, né, do que dar, prover para o filho, o estar com eles é primordial. Às vezes você dá aquele melhor brinquedo de todos, mas se o pai não for lá para brincar com ele, aquele brinquedo perdeu o valor todo. Perdeu o valor. Então assim, você acha que você fez um uau para o seu filho, mas você não fez. Na hora de você marcar o gol, sair para o abraço, você não foi para o abraço. Perfeita analogia. Ficou. Então os meninos querem isso. E eu fazendo esse ponto, porque quando eu e Nara, ainda em patrocínio, né, eu formei em fisioterapia, depois fiz ciências biológicas, a Inara em matemática, né, eu exerci a clínica, mas logo que eu terminei no primeiro ano, eu comecei a dar aula na faculdade. Eu já era monitor de anatomia, um professor saiu e eu acabei entrando, nunca mais parei de dar aula. Sempre gostei. A Inara, interessante, a gente namorava, aquela dificuldade de dinheiro, aquele negócio todo. Eu comecei a dar aula particular para os meninos. Com a aula particular, eu comprei um computador, comprei um impressor, comecei a fazer trabalho, ninguém tinha computador e impressora, fazia trabalho para todo mundo, que no final do ano dá para viajar, passear, comprar uma televisão para a República, que foi uma coisa fantástica, não tinha televisão na República. Mas depois que nós casamos, e a vida minha da Inara sempre foi essa, de aula, aula e aula. Então, a gente dava muita aula mesmo. A chegar ao ponto que tinha 3 meninas trabalhando na nossa casa. Uma empregada e 2 babás. Por conta dos horários. Aí chegou uma época, a gente só tinha Ana Clara. Primeira foi era 2, depois nós chegamos com 3 quando veio o Pedro. E um dia, nós nessas reuniões de pais e tudo, e pai reclamando que
mas meu filho não faz isso. Isso não é o meu filho e tal. Isso começou a me tocar. Eu falei, Nara, nós temos que mudar de vida. Apesar da gente estar sempre presente com a Ana Clara, né, e o Pedro ainda pequenininho, mas com a Ana Clara mesmo na escola, todo esse período, porque ela estudava na escola, que a gente dava aula, então todos os eventos a gente participava, toda a gente estava presente. Falei, Nara, se a gente continuar nesse ritmo, trabalhando do jeito que nós estamos, nós vamos chegar ao ponto de ser esse pai que não reconhece o filho. Que não reconhece o filho, porque se a gente não vivenciar com ele dentro de casa, nossos filhos estão sendo criados pelas meninas que estão trabalhando com a gente. São ótimas e tudo, senhoras, mas não são os pais. Então, meus meninos, no início não sabia falar um por favor, um obrigado direito, não, eu quero isso. Não é assim. Fala, opa, e aí nós começamos a querer mudar a chave. Foi a oportunidade que nós viemos aqui para João Pinheiro. Foi pesado para a gente? Foi, porque foi uma mudança drástica para nós, mudança de renda e tudo mais, o padrão e tudo, que a gente tinha uma fome, mas tudo se adaptou, tudo se encaixou, as oportunidades surgiram novamente, os meninos tiveram a nossa presença, que era o principal. Isso foi primordial, acho que isso foi fantástico, de ter essa oportunidade de passar tempo de qualidade com os meus filhos, tanto eu quanto a Inara. Tempo de qualidade, né? O Pedro e o João Vitor brincam e falam assim, que eu estou lá à toa lá no domingo, falo assim, Pedro, João Vitor, vamos fazer uma coisa. O Pedro fala assim, nossa, vai derrubar uma parede. Porque se eu não estou fazer nada, eu quero fazer alguma coisa. Então, vamos lavar o carro, nossa, não sei o que, vamos mexer com essa grama, vamos capinar um lote e tal, em volta da casa ali, qualquer coisa. Mas vamos fazer uma. E no final eles fazem, eu fico na supervisão. Parece que você aprendeu alguma coisa com seu pai. Mas a gente oportunizar tempo de qualidade com os filhos. Os filhos agradecem demais isso no futuro, né? Demais. É bom, porque o que a gente vê hoje é exatamente isso. Pais amorosos, pais cuidadosos, zelosos, mas que não têm tempo de qualidade com os filhos. E aí as coisas começam a se perder e depois não entende porque o filho está assim, porque o filho está assado. Porque querendo ou não, numa palestra de um juiz que nós fomos uma vez, querendo ou não, a voz forte, a voz firme, a voz que dá retidão, que corrige, é a voz do pai dentro de casa. Queria só complementar isso aqui que o Júlio falou de voz, puxando um pouco para os legendários. O Júlio vai fazer, o Rafa vai fazer. Você está inscrito? Vamos subir. Eu tenho um testemunho de um pastor que fez o Legendários quando eu fiz 2 anos atrás em Belo Horizonte, que ele disse que lá no evento teve um determinado momento que ele era orientado a executar algumas atividades e que a voz daqueles homens que orientavam ele a fazer aquela atividade, aquilo ali soou como uma voz paterna. E ele deu relato de que a infância dele foi uma infância com ausência paterna. A mãe dele ganhou, o pai abandonou a família e ele foi criado só pela mãe. Só que ele foi criado pela mãe ficando sozinho em casa. Então, a referência que ele tinha de voz era da televisão, porque a mãe saía cedo, deixava ele em casa e ele ficava vendo televisão. Até vinha o escolar, então ele foi assim, aquele menino muito independente. Mas ele nunca teve uma voz de orientação, faça isso, faça aquilo. Então ele cresceu sem essa referência. E aí quando chegou na idade adulta, Deus o acolheu, ele teve essa referência de pai em Deus, mas ainda assim ele disse que nunca teve uma voz orientando ele a fazer nada. E no Legendários ele falou assim, aquela voz daquele homem que eu não conhecia soou para mim como a voz de um pai que me orientava. Levante, igual a gente faz, calça o tênis, veste o uniforme, pega a mochila, pega o seu lanche, vai escovar o dente. Ele disse que nunca teve isso. E como que isso é impactante, essa voz de referência para poder direcionar, todos nós precisamos disso, para ensinar,
para poder orientar, faça isso, faça aquilo. Eu tenho dificuldade, às vezes, de executar uma atividade que ninguém me ensinou. Eu fico meio perdido, sabe? Eu sou do fazer, sabe? Se eu não ver o trem ali realizando... O mundo subjetivo, para mim, é muito difícil, o abstrato. Eu não sou nada artístico, eu sou muito cartesiano. Então, se eu não tiver alguém me orientando, faça assim, eu tenho dificuldade de aprender e executar. Tem gente não, chegou ali, já viu, executa. Mas toda criança precisa dessa referência de uma voz, orientando, faça isso, faça aquilo. Complementa demais o que você está falando. Eu quero complementar mais ainda, porque o papo vai tomando uma direção. E quando você estava falando, me lembrou de Lucas 10:42, que Jesus provoca, né? Tá lá Maria e Marta, uma está conversando com Jesus e a outra está se atarefando, né? Arrumando as coisas. E reclama com Jesus. Ah, mas ela não quer me ajudar. Olha, é Marta que escolheu a melhor. Marta estava trabalhando. Marta estava trabalhando. E aí Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, que é o relacionamento. Não adianta a gente achar que alguma coisa compensa. Bens materiais, PlayStation, nada compensa a presença dos pais, né? Só Deus. Porque eu sou totalmente o oposto disso aí. Eu sou extremamente artístico, eu vou lá e faço, eu não espero ninguém me mandar. Por quê? Porque eu tive que me virar por causa desse vácuo de um pai um pouco mais presente, né? E aí, é engraçado que Deus usa as pessoas, né? Antes do Denner ser pai, eu falei disso lá no treinamento do CDC, um pouco disso. Antes do Denner ser pai, eu conheci o Denner, não sabia quem era o Denner, e de repente eu vi ali a figura de um homem que eu respeitava e que eu sempre quis que fosse autoridade na minha vida. Ele não era pai, mas eu falava com ele sempre antes dele ser pai. Você é a figura masculina e paterna que eu precisava, que me corrigia, que me direcionava, era essa voz. E depois que ele virou pai, eu virei pai antes dele, virei pai, contei para ele e tudo mais. E foi tão interessante que eu percebi que não foi só o Denner. Deus estava utilizando várias pessoas. Olha, você não está sozinho. Eu é que estava virando as costas, você não está sozinho. Tem situações e pessoas para cuidar de você, para te manter vivo, para te direcionar. Eu lembro que eu ainda não acreditava em Deus. E essa ausência paterna me levou a ter raiva da figura de autoridade. E a suprema que seria Deus. Eu tinha raiva de Deus. Dizia que eu não acreditava em Deus. Eu não suportava. Se eu tivesse ido servir a carreira militar, é provável que eu teria fracassado, porque figuras de autoridade me causavam repulsa. E isso mexia muito comigo, no sentido de como eu estava afastado dessa figura, ninguém podia falar nada comigo. Ninguém. Eu não aceitava a autoridade de ninguém. Eu aprendi a me virar cedo e não aceitava a autoridade de ninguém. E eu fui sendo tratado. Deus foi cuidando. Para isso ele teve que me lançar no deserto várias vezes, para entender que antes dele me dar a bênção que é a paternidade, eu deveria aprender a ser filho. Porque não importava as ausências e os erros do meu pai, que eu inclusive tive que perdoar, porque eram pequenos, eu estava crescendo eles demais. Muitas vezes os filhos, os alunos fazem isso. Eles crescem muito os erros dos pais, superdimensionam, e os pais saem como vilões, né? Falta perdão, falta relacionamento. Os pais também têm uma parcela de culpa quando não percebem isso, ou seja, não conseguem perceber que o filho está se afastando, ou não conseguem perceber a gravidade disso, né? Mas enfim, quando eu percebo isso, eu olho para a minha relação hoje de pai e eu falo, eu lembro do Nelsinho também, que falava de ser pai diminuto. Eu não sei se você já ouviu ele falar sobre isso. Ele falava, eu trabalho muito, tenho muita coisa para fazer, mas quando eu posso, se eu tiver 1 minuto para gastar com a Radassa, na época ele só tinha Radassa, foi pai de novo agora, eu vou gastar o melhor minuto da minha vida, e a minha filha fica satisfeita, eu fico satisfeito, depois eu vou para outro compromisso, mas eu não deixo de ser pai. Isso me marcou muito, porque é o que a gente vive num mundo acelerado, a gente tem que trabalhar, tem que prover, né? O homem
nas famílias mais tradicionais, né, cada um tem o seu jeito, mas é o jeito que a gente leva lá em casa também. Nas famílias mais tradicionais, o homem sente um peso muito maior de prover para casa e acaba perdendo essa boa parte. Acaba perdendo o relacionamento mais íntimo com os filhos. E isso tem que mexer conosco como pais. Tem que mexer conosco. Espera aí, será que eu não poderia abrir mão de um pouco de renda? Sei lá, de andar num carro um pouco mais... ou de fazer uma viagem mais contida, ou de fazer qualquer coisa para passar 2 horas a mais, 1 hora a mais, meia hora a mais, 1 minuto sequer, com meu filho. Né? Acho que a gente resume muito esse papo agora nessa questão. E eu vou já partir para o final. Nós já gastamos bastante. Tá muito bom. Tá muito boa. Eu queria perguntar para vocês o que define paternidade, porque esse aqui não é só um podcast de Dia dos Pais, mas de paternidade. O que define paternidade? Vou ter que Bem, elaborar. eu tenho como paternidade, você já tocou nesse assunto, é a paternidade de Deus. Ele é o nosso Pai e Ele é a nossa referência. Eu acho que o princípio parte tudo disso, sabe? E a gente, enquanto pai de filhos que Deus colocou nas nossas vidas, são heranças sobre as nossas vidas, né? A gente tem que transmitir para eles essência de princípios que vão construir um caráter de um homem, de uma mulher de valor, sabe? E eu achei interessante, outro dia eu estava justamente ouvindo uma palestra sobre isso, a diferença entre moral e caráter. Moral é tudo aquilo que a gente é orientado a fazer de forma correta, né? São os valores que a gente vai aprendendo. O caráter se diferencia na moral justamente no sentido de que nós somos homens falhos, nós sabemos o que é certo e o que é errado, então a gente pode acertar ou pode errar, e como falhos a gente tende também a errar, mas o caráter entra naquele momento em que o homem erra, mas ele se arrepende do erro dele e ele evita errar novamente. Aí entra o homem de bom caráter, é aquele homem que reconhece que ele deve agir dentro do que é certo. E mesmo que quando ele erra, ele se arrepende. E aí a gente tem exemplos bíblicos. Davi era um homem de vários erros na vida, mas que tinha um coração arrependido. E Deus, ele nos traz possibilidade de ter esse entendimento, de ter essa sabedoria. Tanto no sentido de que Ele é um Deus amoroso, que nos ama incondicionalmente, é um Deus de graça, que nos dá salvação sem a gente precisar comprar com qualquer atitude, sacrifício, ela é imerecida, Cristo morreu por nós, mas Ele é um Deus justo. Deus justo no sentido de que se você errou, você vai ser perdoado por Deus, mas você também colhe a consequência dos seus atos, é a lei da semeadura. E o homem de caráter, ele assume inclusive as consequências do erro dele. Ele não transmite responsabilidade, igual a gente vê muitas pessoas que erram, a culpa nunca é dele, sempre é do outro. O homem de caráter não, eu errei, me arrependo e estou disposto a pagar o preço pelo meu erro. Deus é esse Deus justo, que quando a gente erra, a gente sabe que Ele pode nos perdoar, mas que tem consequência, que é consequência da minha atitude. E aí a culpa não é de Deus, fui eu que escolhi. Então, assim, paternidade para mim é isso. Quando a gente consegue caminhar nessa direção, buscar esses princípios, viver isso, consequentemente a gente transmite isso para os nossos filhos. E eu vejo muito disso nos meus filhos, na Sara, na Débora, no José, e eu vejo que o que eles são também, eu busquei isso lá atrás, naquilo que o meu pai transmitiu para mim, naquilo que minha mãe transmitiu. Então essa sucessão de geração, de boas atitudes, de bons homens e mulheres de caráter, é algo que a gente tem que cultivar. E não é da noite para o dia. É uma vida construindo isso. Porque a gente tem que estar todo dia colocando uma pedrinha ali para consolidar. E aí vai vir tempestade, vai vir terremoto, vai vir vento, mas a gente tem que estar ali, colocando a base sólida. Para que lá na frente, a Débora daqui a uns dias já está voando, né? Ela quer medicina, então você vai buscar medicina. No dia que ela sair de casa, vai voar, mas a base está ali, ó. Essa aqui é a essência. Ela já sabe o que é certo e o que é errado, e se ela errar, ela sabe que vai ter consequência, mas ela está certa de que também o perdão existe. Basta arrepender e reconhecer. Então, para mim, paternidade caminha muito nessa direção. Nossa, eu acho que foi excelente. E
sempre eu tento, nas minhas orações e meus meninos participando disso, a gente sempre ser grato. Então, todo início de oração, meu início de oração, obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, por tudo que tenho e sou. Porque realmente Ele é que provê tudo para nós, Ele que dá o que nós temos aqui, é tudo dele, direito dele, e nós estamos usufruindo. E o que você falou do caráter e daquilo que a gente faz, a gente planta, a gente colhe, é o que a gente tem que passar para os nossos filhos. Quando a gente deixa essas raízes, nós deixamos esses sinais, os meninos nossos veem em nós pessoas do bem, pessoas honradas, pessoas dignas, pessoas de caráter, que honram aquilo que fazem, que entendem. São falhos, sim, sempre, sim, mas entendem essas falhas para poder corrigir, para poder crescer sempre. Eles vão se espelhar nisso e vão querer crescer da mesma forma. Nós pegamos as experiências dos nossos pais, as experiências dos nossos avós, né? Aproveitamos tudo aquilo que é de bom e aquilo que é ruim também, porque com o ruim a gente aprende, e tentamos passar. Então a paternidade é essa presença, é ensinar os valores, o caráter, e estar sempre presente. E antes de finalizar, eu estava lembrando que a Inara me chamou a atenção, o ponto da Inara que ela sempre tá para puxar a orelha da gente, a gente se pede porque a gente vai passando os anos, os meninos vão crescendo e a gente vai achando que já está tudo bem, os meninos já... e não estão, né? São os nossos meninos ainda. Mesmo grandes são os nossos meninos, então a presença nossa, a presença de qualidade tem que estar. Então, do método CIS, isso aqui sempre me policio na hora de conversar com os meninos. Vem conversar comigo, Pedro vem, às vezes eu estou ali, dou uma distraída e nada até, olhar nos olhos, conversar olhando nos olhos, dar atenção de qualidade, né? Porque às vezes ele só quer contar um caso, mas aquele caso para ele precisa que você escute. Então, esse tempo de qualidade, ele vai levar isso para frente, né? Vamos crescer, formar e aprender a cada dia, mas sempre mostrar que nós somos temente a Deus e nós temos que estar agradecidos por tudo que temos e somos o tempo inteiro. É isso mesmo. Se eu tiver errado, então, vamos resumir esse assunto assim, de uma maneira bem poética. Você é muito cartesiano, eu não sou, não. Se nós quisermos ser melhores filhos, que olhemos para o Deus Filho, Jesus. Se nós quisermos ser melhores pais, olhemos para o Deus Pai, certo? Ficou com dúvida? Pede ajuda para o Deus Espírito, pelo Espírito Santo, que Ele te direciona. E é isso. Com isso a gente termina esse podcast, com esse clima, né? Homens tementes a Deus, que estão dispostos aí a se sacrificar pelas suas famílias, como diriam os legendários, né? Já estamos aprendendo. Olha a camisa aí, ó, Jabs. Totalmente direcionado por Deus, a montanha. E desejamos a todos um feliz Dia dos Pais. Que você, se você não for pai, você é filho, se relacione bem com o seu pai. Se você não tem mais o seu pai, se relacione com o pai que está lá no céu, que te vê, que te ouve, que se importa com você, que te ama, te perdoa. E que você aproveite cada minuto, se você ainda tem os seus pais, porque é uma bênção, uma dádiva de Deus, o seu pai. Isso. Pai, um beijo enorme no coração do Senhor, um grande abraço, um abraço a todos os pais, aos meus irmãos, cunhados, meus amigos, né? Sejam pais firmes, presentes, carinhosos e amáveis. Um abraço. Bem, meu pai está na glória desde 2009, sou José Campos, mas tenho no coração os ensinamentos dele, e eu estendo aqui um abraço a todos os pais, a todos aqueles que têm a oportunidade de viver esse presente, que é a paternidade. Seja biológica, seja adotiva, que é um ato de amor também que eu vejo muito grande. É fácil amar a carne, mas amar aquele que não é só a carne, eu acho que é tão belo, assim como Deus nos amou. Então, que fique aqui esse abraço para todos os pais.
pais não provoquem a ira dos filhos honrem os seus pais e vamos amar um ao outro incondicionalmente, que é o que Jesus nos ensinou, né? Amém. Amém.